que nous sommes là? Será que estamos lá? Nous allons Banamos manifester. as mãos. Amen. Amém. Il y a des souillures de l'esprit. Há sujidade do espiritual. Il y a des souillures du corps. Há sujidade do corpo. Toutes les souillures du corps Toda a sujidade do corpo ou les passions du corps, ou a paixão do corpo c'est ce qui entraîne les sentiments dans notre âme. que são os sentimentos das nossas almas. Tout ce que je fais de mauvais Tudo que eu faço de mal dans mon corps, no meu corpo ça affecte ma l'âme. afeta a minha alma. C'est de là, E a partir daí, si l'âme de l'homme sobre a alma do homem, est dominée par les passions de la chair, é dominada pela paixão da carne. c'est de là que nous appelons la personne É a partir daí nós chamamos a pessoa l'homme charnel. homo carnal. Mudiamusuni. Homem carnal. Ces passions Essas paixões sont dominées par la chair são dominados pela carne et ça influence son âme. e influencia a sua alma. Il est là seulement au service du mal. Está lá somente pelo serviço do mal. C'est la même aussi. E a mesma coisa também, Si l'esprit de l'homme, se o espírito do homem, je ne parle pas du Saint-Esprit, não falo do espírito mais je santo, parle de l'esprit de l'homme. mas falo do espírito do homem. Parce que chaque homme a son Porque cada esprit. homem tem o seu espírito. Si tu as des souillures de l'esprit, Se você tem a sujidade do espírito, cela affecte aussi ton âme. aí também afeta a sua alma. Et ce qui va se O manifester, que vai se manifestar c'est la chair. é a carne. Et Dieu est toujours appelé l'homme charnel. Sempre o seu nome é homem carnal. Comment on peut être souillé par l'esprit? Como é que podemos ser sujos pelo espírito? Je donne l'exemple de ce que je viens de citer, la convoitise. Eu dou exemplo aquilo que acabamos de citar, La a convoitise, c'est quelque cobiça. chose qui ne se voit A pas. cobiça é invisível. Na luli, Eu vou cobiçar, et koti na motema na ngai, entra no meu coração, et kiti na ba raison et ba sentiment na ngai. vai até na razão dos meus sentimentos, Ebandi kotinda nzoto, começa a mandar o corpo esala oyo na moni, oyo na kanisi. para executar o que eu vi e o que eu pensei. L'esprit O espírito affecte aussi l'âme. afeta também a alma. Maintenant, Agora, si l'esprit de Dieu se o espírito de Deus possède la vie de la personne, possua a vida do homem, tu es dominé par les sentiments de l'esprit, és dominado pelo sentimento do espírito, et c'est de là que nous dirons, e a partir daqui nós dissemos, cet homme este homem est un homme spirituel. Amen. é um homem espiritual. Parce que mon âme, l'âme, A minha alma, l'âme c'est le centre de nos désirs, a alma é o centro dos nossos desejos, le centre des sentiments. centro dos sentimentos. L'âme a été influencée toujours Ele é influenciado todavia par l'extérieur pelo exterior ou par l'esprit. ou pelo espírito. Et si aussi l'âme Se também a alma est influencée é influenciada par l'esprit de Dieu, pelo espírito de Deus, automatiquement, automaticamente l'âme aussi a alma também va capter les réseaux de l'esprit vai a captar et a l'homme rede do devient espírito un homme spirituel. e o homem se torna um homem espiritual. Et cette personne, E esta pessoa, c'est lui qui vit la sainteté de Dieu. ele que vive a santidade de Deus. Amen. Mais d'où vient ce qui nous suit, le corps? Mas Qui de suit onde l'esprit? veio o que suja o corpo? Romains chapitre 6, Romanos capítulo 6, verset 19. versículo 19. Il est écrit, Está escrito: je parle à la manière des hommes, falo da maneira dos homens, à cause de votre faiblesse naturelle. por causa da vossa fraqueza natural. De même De mesmo que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice, se meteram vossos membros como escravos no serviço da injustiça ou do pecado, pour arriver à plus d'injustice. para chegar a mais injustiças. De même maintenant, De mesmo também agora, mettez vos membres coloca os vossos membros comme esclaves como escravos au service de la justice no serviço da justiça pour progresser dans la sainteté. para progredir a santidade. Amen. Ah, Je vais m'expliquer. eu vou explicar.
Paul dit, O Paulo diz, je vous parle ceci. falo-vos o seguinte: D'où vient vos souillures? de onde vem as vossas sujidades? Ça vient Isto vem par rapport à votre nature. Dans notre version dit par rapport au sentiment de la chair. Isto vem em relação ao sentimento da Dans carne. cette version on dit Nesta dans versão la está dizendo, faiblesse naturelle. Isto de vem da votre corps. fraqueza natural do vosso corpo. Qu'est-ce que la faiblesse naturelle? O que é a fraqueza natural? Il y a des gens Há pessoas qui sont nés de la sorte que são nascidos de sorte avec un comportement insupportable. com comportamentos insuportáveis. Depuis qu'il est enfant, Desde a sua mocidade, depuis qu'il est grandir, desde o seu crescimento, on lit à la personne, eu leio a pessoa. cet enfant c'est un méchant. Esta menina é mau. Cet O enfant menino é mau. a la haine. Este filho tem ódio. Cet enfant est égoïste. Ele é egoísta. Cet enfant est ainsi de suite. Esta criança tem o X. C'est un comportement É um comportamento qu'on a vu à un enfant que se verificou neste filho, qui est en train de grandir ensemble avec que lui. está crescendo com ele. Et il y a des gens Há pessoas qu'on dit à eux, que se diz: A eles. esse é teu hábito desde a tua infância. Você não muda, mas por quê? Une habitude Hábito qui est naturelle. que é natural. Et c'est pour ça que les gens arrivent même à dire, É por isso que as pessoas chegam mesmo a dizer: tu écoutes ce qu'il fait. já escutaste o que ele fez? Il oublie que moi, je suis un homme de méchant. Ele esquece que eu sou mau. Você não lhes falasse que eu sou mau. Deveria lhe explicar. Ça, c'est une habitude São hábitos qui n'est même pas un don spirituel, que não é tão espiritual, mais quelqu'un parle librement. mas alguém fala Ne livremente. savez-vous pas Vocês não sabem que moi, je suis un homme de colère? que eu sou um homem de ira. Diga-lhes para que eles conheçam o homem dos seus hábitos. Eles conhecem, eu sou homem de ira. Por que eles fizeram isto? Si, Sion. Sim, Ce comportement, este comportamento, c'est ce que Paul dit, é que o Paulo diz, c'est une faiblesse é naturelle. uma fraqueza natural. Cette faiblesse naturelle, Esta fraqueza natural, ça ne t'aide pas pour progresser dans la isso sanctification. não faz com que você progrida na Que santificação. fait le diable? O que faz o diabo? Comme il connaît ta faiblesse, Como ele conhece a tua il fraqueza, sait très bien. ele conhece bem. S'il veut t'avoir, Se quer te il ver, faut qu'il formule seulement quelque chose de ele mauvais. vai formular só alguma coisa de mal. Comme toi tu es un homme de colère, Como você é Tu vai de retomber. cólera, e vai et te tu vas dar perdre la e sainteté. vai perder a sua santidade. Ta faiblesse naturelle, A c'est sua quoi? fraqueza natural é o que é. As-tu déjà identifié ta faiblesse Já naturelle? tinha identificado já a tua fraqueza natural? Cette faiblesse naturelle, Esta fraqueza natural ça peut être la calomnie, pode ser a calúnia, ça peut être les mensonges, pode ser a mentira, ça peut être la colère, pode ser a cólera, ça peut être le vol pode ser a gatonagem et tant de choses. e tantas coisas. Connais-tu ta faiblesse naturelle? Conhece a sua fraqueza Paulo natural? diz. Paulo diz: Nous devons commencer à identifier notre faiblesse naturelle. devemos começar a identificar as nossas fraquezas naturais. Si tu es ignorant, Se és ignorante, que toi tu es un bouesseur de qualité depuis l'enfance, que vocês fofoqueiros de qualidade da sua infância, cette qualité de vie va te nouer toujours de ne pas porter la sainteté de Dieu. esta qualidade de vida vai te arruinar para não levar Cette a santidade faiblesse de Deus. naturelle va tourner une très faiblesse à toi. Esta fraqueza natural vai te tornar mais fraco. Notre intention de cette matinée, A nossa intenção nesta manhã, identifie d'abord identifica ainda quelles sont quais são mes faiblesses as minhas fraquezas naturelles. naturais. Amen. Amém. Est-ce que lorsque nous parlons, quelqu'un peut déjà identifier une faiblesse naturelle? Enquanto estamos a falar, quem pode identificar já as suas Est-ce que nous sommes là en train d'identifier les faiblesses naturelles? Estamos aí a identificar as La nossas Bible fraquezas dit, naturais. A Bíblia diz: Pour vivre la sainteté, para viver a santidade, commencez par identifier tes faiblesses começa por naturelles. identificar as suas fraquezas naturais.
Et nous dirons encore, E diremos mais, il y a encore há des faiblesses, mais fraquezas nous avons appelé surnaturelles, que nós chamamos sobrenaturais, qui vient que vem par rapport à l'influence des milieux. em relação da influência do meio. Là où tu vivais, Onde você vive c'était d'une autre manière. é uma maneira Depuis que tu as changé le quartier, de que você já mudou o bairro. tu es allé copier un comportement qui n'était pas le sien. Estás a copiar um comportamento que não te pertence Depuis lors, tu as changé. e a partir daí já mudaste. À cause de l'influence du milieu. Por causa da influência do meio. Quand tu étais à Cabinda, Quando você estava em Cabinda, c'était une autre chose. era uma outra Quand tu étais coisa. à Luanda, Quando você foi em c'était Luanda, une autre chose. também é outra coisa. Mais depuis que tu es à Mas Soy, desde que você já se fixou aqui tu no as été sonho, emporté par l'influence de Soy estás sendo levado pela influência do sonho et ton comportement a e changé. o teu comportamento também mudou. Vraiment ici, je ne sais pas vous citer des choses. E eu não posso citar outras coisas. Mais lorsque j'ai cité des faiblesses Mas naturelles, como citei as fraquezas naturais, vous comprendrez qu'il y a aussi des faiblesses surnaturelles qu'on rencontre selon l'influence du milieu. vais ver que há sobrenaturais que podemos encontrar no Il y a la meio. corruption, par exemple, A corrupção, por exemplo, qui est devenue une vie. que se torna uma vida. Corrompre, Corromper ça n'écarte plus. não afasta. En tout cas, excusez-moi, jusque-là, il y a des commissions qui luttent contre la corruption. Desculpa-me, até lá há comissões que lutam contra a corrupção, mas até eu não estou convencido La corruption, même 3%. que eles já venceram a corrupção, mesmo 3%. Não estou a crer. La corruption A corrupção est devenue une vie. se tornou uma vida. Depuis, Desde- à partir. Alléluia. Non, je me réserve la manière dont je voulais pointer. Não vou me reservar para Depuis eu apontar. le plus grand Desde o mais grande au plus petit. até o mais pequeno. Même ceux-là qui ont constitué des commissions de lutte contre la corruption, Mesmo aqueles que São consideram corrompidos. de luta contra a corrupção e estão la corrompidos même também. commission qui peut défendre pour les travailleurs. A mesma comissão que pode defender para os Si vous trabalhadores. avez des problèmes, Se tem problema, venez accuser chez nous. venha queixar a nós. Nous avons des lois. Nós temos as leis. Quand vous allez, Lá onde on vous lit des lois. vão te ler as leis. Lorsque vous descendez sur le terrain, E quando chegar no ils sont terreno, corrompus. são corrompidos. Où allons-nous? Onde é que vamos? Je vous dis, c'est partout. Pour moi, ça c'est ma Eu conviction. digo-vos que em toda parte. Il n'y a pas une place dans la société que je peux accepter. Não há nenhum lugar aqui na sociedade que possa aceitar. Et même écoute dans l'église, Mesmo dentro da igreja, quelqu'un qui fait bien dans un serviteur de Dieu, alguém que faz o bem il dentro peut être corrompu pour ne plus lui dire que tu ne marches pas bien. pode ser corrompido para ser dito que não estás a andar Parce qu'il y bem. a des foules à Moussal. Porque ele é que dá. Muke atindaka. Même azana masumu. Mesmo ele vive na vida do pecado. Aza isaye. Ele está lhe dizer. Apana ike nanu yena Yesu teme. Saranga na moba lulenge pe. Eu sei que ainda não vejo Jesus, mas tango na de yo alguma me. maneira, embora que Saranga não na deu moa. tempo, mas Kore kisaka te po isana kabie ne ba yebi ko saranga na biso. evita para que ele saiba, porque ele sabe que você vive C'est la com corruption. Essa aqui é a corrupção. Il a été corrompu par les biens. Você foste Il a corrompido. perdu l'autorité de dire à la personne ce que tu fais est mauvais, c'est Já não péché. tem mais autoridade Et de dizer à si tu pessoa que você continues, faz il ira mal, en enfer. se continuar isso, irá Je no vous dis, inferno. la corruption A corrupção, digo-vos, est dans toutes les couches. está em todas as camadas. Jusque-là, il Até n'y lá. a aucune commission de lutte contre la corruption à récit. Nenhuma comissão de luta contra a corrupção que Vous imaginez conseguiu. qu'une commission comme Monisco, Imagina como on uma a lutté comissão como pour chercher à Monusco calmer l'Est du Congo, procura République. acalmar ao Mais leste do eux país. aussi ont changé, Mas eles também mudaram. en train de creuser le diamant, chercher le coltan. Estão aí a acabar La diamantes, guerre, procurando tantas coisas. la guerre ne finit pas là où il y a les gens qui sont venus faire la Então, não sécurité. termina somente onde lá as pessoas para fazer Lorsqu'ils segurança. regardent devant, Quando olha derrière, frente, on a atrás, pillé. Pilhar. Lorsqu'ils tournent derrière, Quando à vai plein olhar côté, para on a trás, pillé. vão pilhar. Où est la commission de lutte contre la Onde corruption? está a comissão da luta contra a corrupção? Je dis à ma part, Eu digo isto a ça minha n'existe parte. pas. Não existe. Tout ça on fait, Tudo isso que se faz c'est pour
chercher seulement à diminuer les ténèbres. Isso é somente para diminuir, minimizar a tenora. Bien-aimé, Bem amado, si je souligne la corruption, parce que c'est la vie que nous vivons chaque jour. c'est même a corrupção porque a vida que nós vivemos. C'est un comportement qui n'est pas naturel, É comportement mais on est venu que não é trouver natural. qu'il est devenu une réalité. Nós encontramos se tornou uma realidade. Qui parmi nous ici, Quem é entre nós aqui qui n'a pas encore qui n'a pas encore vécu ou vivre la corruption? que não venceu ainda ou viver a corrupção? Même les mamans qui vendent au kilo, au jour de ma peso, Mesmo il as faut mamães que au pagam moins o que moi preço. caso ça liboso pour pas bien no kino. Você deve lançar uma casosa à frente Não da é accepté. Quem Não que vai registro. no registro. Porque n'est qui est belé. Celui qui est venu. Alléluia. La sanctification. A santificação. La sanctification. A santificação C'est que nous sommes en train de prêcher. é que nós estamos a pregar. D'où vient le problème? De onde vem o problema? Le problème vient O problema vem à partir a partir de notre faiblesse naturelle. da nossa fraqueza natural. C'est là où vient le problème. É lá onde vem os problemas. Et dans les faiblesses surnaturelles. E nas fraquezas sobrenaturais. Bien-aimé, Bem amado. Hébreux chapitre 10, Hebreus capítulo 10, versículo 12. 10. Hebreus capítulo 12, versículo 10. Ok. Hébreux 10, 12. 12, 10. La Bible dit ceci. A Bíblia diz o seguinte: Nos pères nossos pais nous châtiaient pour un peu de jours, nos batiam por poucos de dias. comme ils les trouvaient bons. Como eles viram que era bom, Mais Dieu mas Deus nous châtie nos chateia pour notre bien, para o nosso bem, afin que nous participions à la sainteté. para que nós possamos participar na santidade. Bien aimé, j'ai compris quelque chose ici. Eu entendi alguma coisa aqui, meu amado. J'ai fait une réflexion profonde. Fiz uma reflexão profunda. Nous avons des enfants. Nós temos filhos. Des fois, tu as dit à ton enfant, Às vezes vai dizer ao teu filho: ne fais pas ceci. não faz isso. Quand tu fais ceci, Quando fizer, je vais te taper. eu vou te bater. Mais parfois, la foi tombe, Às vezes o filho cai, il fait ce que tu as interdit. ele faz o que você interditou. Des fois, tu tapes, Às vezes você lhe bate, mais des fois, tu ne tapes pas. às vezes não bate. Tu te libères. Vai libertar. Bon, pourquoi tu es comme ça? Mas por que você Je é t'avais dit assim? de ne pas faire Como você ceci. disse não fazer isto? Ça d'ailleurs. Vous avez délibéré. Você libertou. Mais, Mas la Bible dit, a Bíblia diz: si nous, les pères ou vos pères, vous châtiez, se nós pais ou vossos pais si batem il les bocadinho, trouvait bon, se ele encontrar que é bom, pour Dieu ce n'est pas ça. mas para Deus não A é Bíblia assim. diz: A Bíblia diz: Dieu vous châtie pour votre bien, Deus afin que vous participez dans la vos sainteté. bate para o vosso bem, para que La você sainteté, participe na santidade. C'est une obligation pour Dieu à celui qui est enfant de Dieu. A santidade é uma obrigatória para Deus, aquele que Ce é filho n'est de pas Deus. quelque chose de négociable Não uma coisa que é negociável pour Dieu. para Deus. Si tu veux, Se queres, tu peux vivre la pode sainteté. viver a santidade. Si tu veux, Se quiseres, non. não. Dieu dit, Deus diz: il châtie. Ele bate. Il châtie Ele bate pour le bien para o de bem son fils, de leur fils, dos seus filhos, seulement somente pour qu'il participe de la sainteté. para que participe da santidade. J'ai compris quelque chose, Entendi algo, que la sainteté, que a santidade c'est un jeu aussi. é jogo também. Un jeu Jogo à un certain terrain a certo terreno auquel il appelle des gens onde se chama as de pessoas venir participer. de vir participar. Mais après avoir participé, Depois de participar, qu'est-ce que nous pouvons gagner dans la sainteté? o que ganharemos na santidade? Amen. Amém. Amen. Amém. Alléluia. Amém. Qu'est-ce que nous pouvons gagner? O que ganharemos? Dans le jardin, No jardim, quand Adam et Ève quando Adão e Eva étaient encore purs, sans péché, estavam ainda por sem pecado, la Bible dit, a Bíblia diz:
Dieu descendait. Deus descia Chaque soir, cada tarde. il venait se parler avec Adam et Ève. Vinha falar com Adão e Eva. Demander les rapports journaliers. E pedir-lhe o relatório do dia. Comment la journée a été bien Como passée. o dia passou bem? Comment tu étais dans quel côté. Estava encalado. Qu'est-ce que tu as fait O aujourd'hui. que fez Et hoje? après une conversation, Depois de uma conversação, Dieu est rentré dans son Deus ciel. volta no seu trono. Cette nature-là, Aquela c'est ce que Dieu natureza fait de nous. é que Deus quer de À nós. chaque fois, Cada vez nous puissions partager para que l'intimité possamos avec nous. partilhar a intimidade conosco. Cette intimité profonde, Esta intimidade comme l'homme, profunda, como comme le homem, premier homme, como o primeiro homem, sans péché. sem pecado. Dieu dit, Deus disse: ce que j'ai fait, o que eu quero c'est votre é a sanctification. vossa santificação. Ce que j'ai déçu, O que eu desejo c'est votre é a sanctification. vossa santificação. Sans la sanctification, Sem a santificação, personne ne verra ninguém Dieu. verá Deus. Personne ne peut me voir. Ninguém pode me ver. Si vous n'avez pas la Se não sanctification, tem a santificação, vous Deus tem a êtes privé santificação. de la gloire de Dieu. Estão privados na glória do Le Senhor. péché O pecado prive l'homme priva o de homem la gloire de Dieu. na glória de Deus. Ici, je vais ouvrir. Aqui vou abrir. Être privé de la gloire de Dieu Ser privado da glória de ne Deus signifie pas seulement dans le ciel. não significa somente nos céus. L'homme peut être privé de la gloire de Dieu ici, c'est O la homem terre. pode ser privado da glória do Senhor, Vous de vivez Deus sur la aqui na terra. Mais vous ne vivez pas la gloire de Não Dieu. estás a viver a glória de Deus. Il acabou d'être sur cette terre. O acabou de estar sobre a terra. Un jour, il y avait la gloire dans sa vie. Dia ele tinha a glória na sua Mais un vida. jour après, il n'y avait plus la gloire de Dieu. No outro dia não havia À mais. cause des péchés. Por causa do pecado. Toi aussi, moi aussi. Tu também e eu também. Nous pouvons manquer la gloire de Dieu. Podemos faltar a glória do Non Senhor. pas dans le ciel. Não somente no céu. Ici, sur la terre. Aqui sobre a À terra. cause des péchés. Por causa do pecado. La gloire de Dieu A glória do Senhor est complexe. é complexo. Pourquoi Dieu nous invite Porque Deus nos convida dans la sainteté? na santidade. Dieu connaît Deus conhece tous les dangers qui existent dans ce monde, todos os perigos que existem neste mundo qui peuvent nuire la vie de que l'homme. pode arruinar a vida do homem. Nzambe Deus ayebi conhece mabe nyonso oyo eza na kati ya mokili todo o perigo que está dentro deste mundo, oyo ekoki kokweyisa mutu mpo azwama. que pode fazer cair o homem para ser apanhado. Na nzela na yango, No seu caminho, Dieu Deus propose propôs un moyen. meio. Quoi que tu sois sur la terre, Seja que estás aqui na terra, quoi qu'il y ait de danger, ou que seja que é de perigo, mais à partir de la sainteté, mas a partir da santidade, il peut être contrôlé par lui-même. pode ser controlado por Pour ele te mesmo. parier de tout danger qui est dans ce monde. Para te afastar de todos os perigos. Et ça, on a papa, azoloba na mwana. É como o pai que está falando com o Moto filho. ezikisaka. O fogo queima. Soki na mai okosinda. Se ir a água, vai afundar. Yo oza na ndako ya etage. Numa casa de prédio, Soki omibwaki se lançar, okokufa. vais Ou morrer. bien okokukana. Ou vais partir os Papa membros. yebi ba danger O nyonso. pai conhece todos os perigos. Yango ntango É nyonso. por isso, todavia, Nous sommes là derrière nos enfants. estamos atrás dos Pour nossos protéger filhos, Bango. protegendo-lhes. Mon enfant là-bas non. Ah, lá não vai lá. Rentre de ce côté. Volta nesse lado. Ne fais pas Não ça. faz isso. C'est ce que Dieu veut de nous. É que Deus quer de nós. Il Faz connaît les nós. dangers de ce Ele monde. conhece os perigos deste mundo. Il ne veut pas te quitter. Ele não quer te Il sair. ne veut pas aussi me Ele quitter. não quer me abandonar. Pour também. qu'il soit en relation étroite avec A moi. relação direta Ce qu'il comigo. veut. Eu conheço o que Je vis quer. seulement la Mas eu vivo sainteté. somente na Lorsque santidade. je vis la sainteté, Quando eu vivo a Dieu ne me santidade, quittera Deus nunca vai jamais. me perder. À jamais il me quittera. Nada. Même si le danger Mesmo venait, o perigo il me vem, dira, Bassouri, attention. Ele vai me Il y a dizer, un poche devant atenção, toi. Agostinho. Fais ceci. Faz, não La faz, gloire de vai Dieu aqui. A va glória do rayonner Senhor. chaque fois dans ma vie. Reúne Et sempre à na chaque minha fois vida. je suis averti. Onde Un homme qui vit la sainteté, O homem que vive na il n'y a pas de santidade, choses qui le surprennent. não há coisa À que ele chaque fois, il surpreenda. est averti en Cada avance. vez ele está Oh, avertido comme on en nous a avance. dit dans le séminaire, Nous ils fomos dits sont no des hommes seminário. de l'avance. Eles nos Alléluia. Amém. Quelqu'un qui vit la sainteté de Dieu, Alguém que vive a santidade de Deus, Dieu ne peut jamais lui cacher.
la Deus vérité. não pode lhe esconder alguma coisa. Dieu ne peut jamais lui laisser tomber dans un Não trou. pode deixar cair Parce na que armadilha la do sainteté diabo. Porque a santidade Fais appel à la gloire de Dieu dans ta vie. chama a glória do Senhor na sua vida. Bien-aimé, Meu amado, pourquoi des fois nous prions, porque às vezes oramos, les démons ne sortent pas. os demônios não saem. Notre premier combat, Nosso primeiro combate ce n'est pas d'expulser les démons. não é de expulsar os demônios. Il faut expulser le mal au nom de Jésus. Deve expulsar aí do mal em nome de Jesus. Éviter les péchés. Evitar o pecado. Les grands démons O grande demônio qui rend les démons forts, que rende os demônios fortes c'est le péché. é o pecado. Masumu, O pecado yango ekomisaka badémon lolende. é que torna os demônios orgulho. Esika bosantu ya Nzambe ezali, Onde há a santidade de Deus, démon aza eloko te. o demônio é uma coisa de nada. Bien-aimé, Bem amado, celui qui vit la aquele sainteté, que vive a santidade il n'a pas seulement besoin de crier. não necessita nada gritar. Il peut donner de l'ordre Ele pode dar a ordem calmement. calmamente. Il dit, Diga, démon, laisse-moi. demônio, deixa-me. Il va obéir, oui ou non? Vai obedecer Deus A sim ou causa de não? quê? Por causa de quê? À Por cause de la causa da sainteté. santidade. Il n'y a aucun démon qui peut résister là où il y a la Nenhum sainteté. demônio que vai La Bible resistir dit que onde há a les ténèbres santidade. et la lumière ne peuvent exister, vivre ensemble, Deus diz jamais. que as trevas e a luz não Là podem où viver il y a les juntos. ténèbres, Onde as peu trevas, importe les degrés du pode ténèbre, ser qual o Peu grau importe. de treva. Pode lorsque ser apparaît quando aparece une petite lumière, uma pequena luz, ça étouffe les ténèbres. e abafa a Alléluia! O santo na A Nzambe, santidade de Deus. o santo na A Nzambe. santidade de Deus. Molili okozala liboso na A treva yo. pode estar diante de ti, Ekozala liboso ya famille na diante da yo. sua família. Kobana nte koloba au nom de Jésus Já bademo começa a bima. dizer aí, em nome de Jesus, demônio sai. Bademo te bana koloba na kombo na Yesu petola ngai. Começa a dizer em nome de Jesus, purifica-me. Toda bo santo ya Nzambe. Peça a santidade Et de vous Deus. verrez les démons vont diminuer. E vais ver que os demônios Avec vão les petits diminuir. ordres, Com as pequenas Só o nome de ordens, Jesus. sai em nome de il va Jesus. obéir. E eles vão obedecer. Dieu ne résiste pas. Deus não resiste. C'est lui qui vit la sainteté. Aquele que vive a Et c'est pour ça que santidade. nous verrons dans l'Ancien Testament, Vimos no Antigo même au Nouveau Testamento, Testament, mesmo no Novo. ceux-là qui ont vécu cette vie Aqueles de que fizeram a sanctification, vida de santificação ils ont été plus forts et plus puissants. eram fortes e mais potentes. Dieu ne peut pas refuser un service à celui qui est saint. Deus não pode recusar serviço àquele que Parce é que santo. Dieu considère la personne comme Porque son Deus ami. considera Uniame. o homem como seu amigo. Celui qui vit la Aquele que sainteté. vive a santidade. La sainteté, c'est Dieu. A santidade Quand é il vit Deus. la Quando sainteté, você vive a il est l'ami santidade, de Dieu. ele é amigo de Un Deus. ami ne refuse pas son ami son de O seu service. amigo não Tudo que ele dirá, tudo que Deus vai vai lhe dizer, acordar. Deus vai lhe acordar. S'il y a des choses qui nous compliquent des fois, Se as coisas que complicam às vezes, les états de nos âmes, os estados das nossas almas, il y a des souillures de l'esprit, a sujidade do espírito, il y a des souillures a sujidade du corps, do corpo, ça influence notre âme. influencia a Et nossa nous alma entraîne dans le péché. e entra no pecado. Comme des enfants obéissants, Como filhos obedientes, ne vous conformez pas aux convoitises não se conformem na cobiça que vous aviez autrefois, que vocês têm às vezes, quand vous étiez dans l'ignorance. quando você estava na ignorância. Mas, Puisque celui qui vous a appelé est saint, porque aqueles que vos chamou é santo, vous aussi soyez saints vós também sejam santos, dans toute votre conduite, em toda a vossa conduta, selon qu'il est écrit. segundo o que está escrito. Vous serez saints, Serão santos, car je suis saint. porque eu sou santo. Amen. Amém. Dans le passage de Romains 6, 19, Na passagem de Romanos 6, que dans la fin no du fim verset, do versículo, on avait écrit ce que je fais, está escrito o que eu quero, que vous progressez dans la sainteté. que vocês progridam na santidade. J'ai compris que réellement, Entendi que realmente la sainteté a des étapes. a santidade tem etapas. C'est de là que j'ai compris. Oh, c'est pour cela que la Bible dit que Dieu est 3 fois saint. É por isso que eu Donc, entendi c'est un que niveau. a Bíblia diz Deus é 3 vezes. Ici, on dit, Certo, dans la même nível. version, vous devez Aqui a minha versão progresser diz, dans vamos la progredir
sainteté. na santidade. Cela veut dire que si vous êtes à 0,000, Você está de 0,000,0,0,0,0. cherchez à arriver à 0,0,0,10 Procura chegar a 0,0,10. jusqu'à arriver à 0,5, Até 0,9, 0,5, 1, 9, 2, 1, 3, également, mais ce n'est pas un problème. Não é problema. Parce que la Bible dit, A Bíblia diz: même les saints se sanctifient mesmo encore. os santos continuam a Cela se veut dire qu'il y a santificar. un degré de montée. Um degrau Même ceux qui se voient de déjà saints, mesmo aqueles que se veem La são Bíblia santos, mas a Bíblia de recomenda pouvoir être encore de plus se saint. santificar mais ainda. Ça monte la sainteté. Isso Essa sobe não a vai me santidade. dar para comata. Tem etapas de subir. O santo, essa não vai escalar. Tem escadas. Esse que usar. Onde está? Na Bíblia usando a degré ninho. Eu não sei qual é o degrau que vocês têm. Paul a dit, O Paulo disse: je veux que vous progressez dans la eu quero que você sanctification. progrida na santificação. Place au salut. Onde você está? Yoka likambo. Escute esta coisa. Pour progresser dans la Para sanctification, progredir na santificação, ne pêche pas. não peca, Après, tu viens demander pardon. depois vem pedir perdão. Non. Não. Si tu veux progresser dans la Se sanctification, quer progredir na santificação, il faut identifier les péchés deve identificar distants o pecado et uma certa dévier le distância chemin. e desviar o caminho. Alléluia. Amém. Est-ce que tu comprends? Será que entendemos? Exato que na podane na Não maçã. é porque vai se mergulhar ainda no Après pecado. na yena lobi Depois nzambe ele bibi diz: samai. perdoa-me, perdoa-me. Te, Não. pona okola na Para sanctification. progredir na Mona santidade, lisumu musika na yo. observe o pecado longe de ti, Bien aimé. meu amado. Il y a des réalités qui se Há passent des fois dans realidade nos que se maisons. passa às vezes em nossas casas. Il y a un problème qui vient. Há problema que surge. Tu dis déjà, Vai dizer já: ça, ce problème va me mener seulement dans le péché. esse problema quer me levar só Likamone na zomo lezo yela, ezo meme na ngama sumu. da maneira que está a vir, isso vai me trazer Mais pecado. nano sali sumu. Mas ainda não pecaste. Nano pe osumu kike. Ainda não pecaste. Mais otalika forma Mas problema pode ngo. observar o Oh, problema. yosuka ya kamoy. Esse, o E filho coisa dessa boa. coisa pode me levar no Esika pecado. wana neto sa. E a partir daí que Olhe nós omi estamos, kote na ao masumu. invés de esse Tango zo kima ni kambo sikoyo. agora você Ne vai ozo fugir kola desse na problema. E a partir de sainteté. estás a progredir na santidade. Comportament na mabete. Não se mergulhe Kele no mingi na mal. kosenga na nga pardon. E é porque vou pedir Wana perdão. kokola te. Ali você não vai ter cheio. David a dit, Davi disse: Seigneur, Senhor, fais-moi connaître mon péché faz-me conhecer os meus pecados afin que je les fuis. para que eu possa fugir. Talisanga lisumu na ngai. Mostra-me o meu pecado Kote na kima yango. para que eu possa fugir. Mona lisumu liboso. Verifique o seu pecado de frente. Soko moni lisumu liboso. Basta ver isso à frente. Sanctification, A santificação c'est une vie. é uma vida. Une vie Uma vida de fuir. de fugir. Ça c'est quoi? C'est quoi? Là C'est moi que- je n'entre pas. Não, isso aqui eu não Ça posso c'est quoi? entrar. Isso Ça moi je ne aqui, fais pas. aí isso não fosse Ça, fazer. c'est quoi? Isso é o quê? Cette vie, E esta vida c'est ça qui nous aide é que nos à ajuda grandir dans la foi. a crescer na Que le fé. Seigneur bénisse sa parole. Que o Senhor abençoe a sua palavra.